A história se inicia no simbólico campo de batalha, representando a luta interna enfrentada por cada um de nós. Esta batalha diária é travada entre nossa mente inferior, repleta de dúvidas e temores, e nossa verdadeira essência espiritual e divina. Neste cenário, desdobra-se uma das conversas mais profundas e emblemáticas da literatura espiritual. Arjuna, um guerreiro destemido e honrado, se vê diante de um dilema moral e espiritual profundamente desafiador. O conflito iminente que ele enfrenta não é apenas físico, mas também uma batalha interna, simbolizando o confronto com seu próprio ego e os apegos que moldaram sua identidade ao longo da vida. Seus adversários no campo de batalha, seus parentes e mestres, são metáforas para os aspectos de si mesmo aos quais ele se acostumou, que confortou e definiu quem ele pensava ser. Esses parentes e mestres representam as crenças, hábitos e aspectos do ego com os quais nos identificamos fortemente ao longo de nossas vidas. A relutância de Arjuna em lutar contra eles reflete o medo humano natural de confrontar e desapegar-se dessas partes de nossa psique, que, embora limitantes, são familiares e confortáveis. É o medo de perder o que é conhecido e mergulhar no desconhecido território do verdadeiro eu espiritual. Krishna, cheio de amor, piedade e compaixão, disse a Arjuna, vendo a sua pungente tristeza e as lágrimas nos seus olhos diante da angústia de iniciar a luta no campo de batalha. Donde te vem, ó Arjuna, esta fraqueza indigna de um homem faz-te infeliz, pois te fecha as portas do céu. Não te entregues a ela, sacode de ti essa cisma desprezível, levanta-te resoluto e bravo. Respondeu Arjuna. Compaixão e ânsia comprimem o meu coração, e a minha mente vacila diante do problema que se lhe apresenta. Não sei o que devo fazer. Dissipa tu, ó Krishna, estas dúvidas. Dize-me, qual é o meu dever? Eu sou teu discípulo. Prostrado perante ti, peço que me des as instruções de que careço. Tão confuso está o meu entendimento que não posso descobrir nada que acalme a febre da minha mente. O meu interior está em fogo que seca as minhas faculdades. Ainda que eu ganhasse um reino na terra, cujo brilho excedesse a todos os outros reinos, como o sol excede as estrelas, ou conseguisse o poder dos deuses e o domínio sobre os exércitos celestes, minha aflição não diminuiria. Não, eu não quero combater. Então, Krishna, sorrindo, dirigiu ao desanimado as seguintes palavras. Sem necessidade te entristeces e afliges. Contudo, as tuas palavras têm grãos de verdade. Elas exprimem a sabedoria do mundo exterior, mas não satisfazem a mente interior. São, pois, apenas a expressão de uma parte da verdade. Os sábios não se entristecem nem por causa dos vivos, nem por causa dos mortos. Sabe, ó príncipe de Pandu, que nunca houve tempo em que não existíssemos eu ou tu, ou qualquer destes príncipes da terra. Igualmente, nunca virá tempo em que algum de nós deixe de existir. Assim como a alma, vestindo este corpo material, passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice. Assim, no tempo devido, ela passa a um outro corpo, e em outras encarnações viverá outra vez. Os que possuem a sabedoria da doutrina interior, sabem isto é, não se deixam influenciar pelas mudanças a que está sujeito este mundo exterior. Os sentidos dão-te pelas apropriadas faculdades mentais o sentimento do calor e do frio, do prazer e da dor. Mas estas mudanças vêm e vão, porque pertencem ao temporário, impermanente e inconstante. Suportas com equanimidade, valentia e paciência, ó príncipe, o homem que não se deixa mais atormentar por essas coisas, que se conserva firme e inabalável no meio do prazer e da dor, que possui a verdadeira igualdade de ânimo. Esse entra no caminho que conduz à imortalidade. Aquilo que é irreal, ilusório, não tem em si o ser real, não existe na realidade, e sim só na ilusão. E aquilo que é o ser real nunca cessa de ser. Nunca pode deixar de existir, apesar de todas as aparências contrárias. Os sábios, ó Arjuna, fizeram pesquisas relativas a isto e descobriram a verdadeira essência e o sentido interior das coisas. Sabe que o ser absoluto, de que todo o universo tem o seu princípio, está em tudo e é indestrutível. Ninguém pode causar a destruição desse imperecível. Estes corpos caducos, que servem como envoltórios para as almas que os ocupam, são coisas finitas, coisas do momento, e não são o verdadeiro homem real. Eles perecem como todas as coisas finitas. Deixa-os perecer, ó príncipe de Pandu, e sabendo isto, prepara-te para o combate. Conhece esta verdade, ó príncipe. O homem real, isto é, o espírito do homem, não nasce nem morre. Inato, imortal, perpétuo e eterno, sempre existiu e sempre existirá. O corpo pode morrer ou ser morto e destruído, porém aquele que ocupou o corpo permanece depois da morte deste.
Como a gente tira do corpo as roupas usadas e as substitui por novas e melhores, assim também o habitante do corpo, que é o espírito, tendo abandonado a velha morada mortal, entra em outra, nova e recém-preparada para ele. O homem real, o espírito, não pode ser ferido por armas, nem queimado pelo fogo. A água não o molha, o vento não seca nem move. Ele é impermeável, incombustível, indissolúvel, imortal, permanente, imutável, inalterável, eterno e penetra tudo. Se, porém, não o crês e pensas que nascimento e morte são coisas reais, mesmo assim te pergunto, por que te lamentas e entristeces? Pois, em verdade, a morte deriva do nascimento, e o nascimento dimana da morte. Não te aflijas, pois, pelo inevitável. Aqueles que carecem da sabedoria interior ignoram de onde vimos e para onde vamos. Conhecem só aquilo que é transitório. No ser eterno, todas as coisas são compreendidas no estado invisível. Depois se fazem visíveis, e na morte tornam a ser invisíveis. Por que então lamentar? Quanto à alma, o homem real, espírito ou ser eterno, alguns o tomam por coisa maravilhosa. Outros ouvem falar e falam dele como de uma maravilha, com incredulidade e sem compreensão. Mas a mente mortal não compreende esse mistério, nem o conhece em sua natureza verdadeira e essencial, apesar de tudo o que foi dito, ensinado e pensado a seu respeito. O espírito, esse homem real que habita o corpo, é invulnerável e indestrutível. Deves estar atento ao teu dever. Tu, que és um príncipe da casa dos guerreiros, tens por dever combater com resolução e heroísmo. O dever de um soldado é combater e combater bem. O combate justo honra o guerreiro e abre-lhe a porta do céu. Os Vedas tratam das 3 gunas ou qualidades da natureza e instruem os pensadores a se elevarem acima delas. Liberta-te, ó Arjuna, dessas gunas. Sê livre dos contrastes das forças opostas da natureza, que pertencem à vida finita e às coisas sujeitas à mudança. Procura para teu descanso a consciência do teu eu real, a verdade eterna. Deixa longe de ti os cuidados mundanos e a avidez de possessões materiais. Concentra-te em ti mesmo e não te entregues às ilusões do mundo finito. Seja, pois, o motivo das tuas ações e dos teus pensamentos sempre o cumprimento do dever, e faça as tuas obras sem procurares recompensa, sem te preocupares com o teu sucesso ou insucesso, com o teu ganho ou o teu prejuízo pessoal. Não caias, porém, em ociosidade e inação, como acontece facilmente aos que perderam a ilusão de esperar uma recompensa das suas ações. Coloca-te no meio entre esses 2 extremos, príncipe, e cumpre em tranquila resignação o dever por ser dever e não pela expectativa da recompensa. Conserva ânimo igual na aventura ou desventura. Assim é que faz o yogi. Por muito importante que seja a tua reta ação, o primeiro lugar pertence sempre ao reto pensamento. Procura, portanto, o teu refúgio na paz e na calma do reto pensar, Arjuna. Porque aqueles que baseiam o seu bem-estar só nas ações, com estas necessariamente perdem a felicidade e a paz, e caem na miséria e no descontentamento. Quem atingiu a consciência de yogi é capaz de elevar-se acima dos resultados bons e maus. Esforça-te por atingir esta consciência, porque ela é a chave que abre o mistério da ação. Os sábios, que renunciam mentalmente os frutos possíveis de suas retas ações, libertam-se das cadeias dos renascimentos e se encaminham para a morada eterna. Quando te tiveres elevado acima da trama das ilusões, não te inquietarás com os cuidados e questões a respeito das doutrinas, nem com as disputas sobre ritos cerimoniais e outros enfeites dispensáveis da vestimenta da ideia espiritual. Livre serás, então, de todas as opiniões alheias, tanto das que se acham nos livros sagrados, como das dos teólogos eruditos ou dos que ousam interpretar o que não compreendem. Em lugar disso, fixarás a tua mente na mais séria contemplação do espírito, e assim alcançarás a harmonia com o teu eu real, que é a base de tudo. Diz Arjuna: explica-me, mestre, cujos raios de saber tudo penetram, quais são os sinais distintivos que caracterizam os homens sábios, aqueles que são firmes e constantes no conhecimento e fixos na contemplação. Como se comportam e como agem? Como se pode reconhecê-los? Fala o verbo divino. Quando um homem, ó príncipe, quebrou os vínculos dos desejos do seu coração e está internamente satisfeito consigo, atingiu a consciência espiritual e firmou-se no conhecimento. A sua mente não é turbada nem pela adversidade, nem pela prosperidade. Aceita ambas, sem apegar-se a nenhuma. Nele não tem parte a ira, nem o medo, nem as paixões. Ele merece o nome de sábio. Com equanimidade suporta as vicissitudes da vida, tanto as favoráveis como as desfavoráveis. Não se entrega nem à alegria excessiva, nem à tristeza. Nada lhe rouba a liberdade. Quando um homem chegou a possuir a verdadeira sabedoria espiritual,
É semelhante à tartaruga que encolhe para dentro da sua casa os seus membros. Assim, o homem sábio é capaz de desviar os seus sentidos dos objetos que neles produzem impressão e abrigá-los das ilusões do mundo exterior, protegendo-os pela armadura do espírito. É verdade que o homem que se abstém dos excessos sensuais é capaz de negar a satisfação aos sentidos. Tal homem, porém, ainda é inquietado pelos desejos de gratificação. Mas aquele que achou o seu eu real dentro de si é livre até do desejo e de toda tentação que desaparecem como a sombra ante a luz meridiana. O homem que se abstém, às vezes sucumbe ainda ao ataque repentino de um desejo tumultuoso. Mas quem conhece que o seu eu real é a única realidade, esse é senhor de si mesmo, de seus desejos e de seus sentidos. Tendo vencido os sentidos, pode descansar em minha divindade, contemplando o ser real. O irreal, o ilusório, não existe para ele. Quem anela objetos dos sentidos, nos quais pensa e os quais contempla, fica atraído e enlaçado por esses objetos. Desta atração e deste enlace provém o desejo, e o desejo gera paixão. Mas quem, senhor de si mesmo, encontra os objetos dos sentidos, sem a eles anelar e sem deles fugir, esse alcança a paz. E na paz, que é superior a todo intelecto, ele encontra a sua libertação de todas as aflições e dores da vida. Quando, porém, a sua mente está livre destes elementos de inquietação, fica aberta ao influxo da sabedoria e da ciência. Não podem chegar à verdadeira ciência aqueles que não entraram nessa paz, pois sem a paz e sem a calma, não é possível existir sabedoria, nem felicidade. O homem, cujo coração é como o oceano, a que afluem todos os rios e que, apesar disso, permanece constante e não sai dos seus limites, o homem que sente o ímpeto dos desejos, das paixões e inclinações, mas que todavia fica imóvel, esse alcança a paz. Aquele, porém, que se entrega aos desejos, não conhece a paz e é escravo dos desejos inquietantes. Aquele que se separou dos efeitos dos desejos e abandonou os prazeres da carne, tanto em pensamento como em ação, caminha diretamente para a paz. Quem deixou atrás de si o orgulho, a vangloria e o egoísmo, caminha diretamente para a bem-aventurança. Este é o príncipe de Pando, o estado da união com o ser real, o estado bem-aventurado da consciência espiritual. Quem o atingiu não se deixa embaraçar nem desviar pela ilusão. E quem, havendo-o atingido, nele permanece na hora da morte, entra diretamente em Nirvana, em Brahma, no seio do Pai Eterno. Falou Arjuna, o príncipe Pandava, a Krishna, o Senhor bem-aventurado, dizendo: Ó conferidor do saber, disseste-me que o conhecimento é até mais importante do que a ação. Se assim é, por que me incitas à ação? Por que queres que eu entre nesta horrível batalha com meus parentes e amigos? Tuas ambíguas palavras me trazem dúvidas e me confundem o entendimento. Diz-me, peço-te, em frases claras e certas, qual é o caminho que me conduzirá à paz e à satisfação? Respondeu Krishna o Divino. Como já te disse, ó nobre príncipe, há dois caminhos que vão à perfeição. O primeiro é o caminho do conhecimento e o segundo da ação. Uns preferem o primeiro e outros o segundo desses dois caminhos. Sabe, porém, que, considerados do alto, ambos são um só caminho. Engana-se quem pensa que, esquivando-se das ações e persistindo na inatividade, escapa dos resultados da ação. Quem nada começa não pode entrar no estado da paz eterna. A inatividade não conduz à perfeição, e na realidade nem há coisas que se possam designar pela palavra inatividade, pois tudo no universo está em atividade constante, e nada pode subtrair-se à lei geral. Ninguém pode ficar inativo nem um instante, pois as leis de sua natureza o impelem constantemente a fazer alguma coisa, queira ele ou não. O seu corpo ou a sua mente, ou ambos, sempre estão ocupados. Se alguém se assenta para reter e dominar os seus sentidos e os órgãos de atividade, mas em sua mente está apegado aos objetos dos sentidos, ilude-se e merece o nome de hipócrita. Porém, é digno de ser chamado sábio e nobre aquele que sujeitou os seus sentidos a Deus, pelo amor ardente ao Altíssimo, e expressa o seu reto pensar em reta ação. Ele cumpre o seu dever, sem esperar recompensas, e ocupando-se de objetos dos sentidos, não se deixa dominar por eles. Faze bem o que te compete fazer no mundo. Cumpre bem as tuas tarefas. Ocupa-te da obra que encontras, para fazê-la o melhor possível. Assim será muito bom para ti. A atividade é melhor do que a ociosidade. A atividade fortalece a mente e o corpo e conduz a uma vida longa e normal. A ociosidade enfraquece tanto o corpo como a mente e conduz a uma vida impotente e anormal, de duração incerta. Os homens estão aferrados a este mundo porque agem com o fim de obter recompensa e ganho. Estão apegados aos objetos de seus desejos
e, por isso, cansam-se na escravidão dos sentidos, para se libertarem hão de agir designação, movidos pelo puro amor ao bem. Faze, pois, ó Arjuna, a tua tarefa, para cumprires o dever que o eu real te impõe, e não por qualquer outro motivo. Sabe que toda ação tem sua origem em Brahma. Brahma é a revelação da indivisível unidade. Por isso, Brahma, que tudo penetra, é sempre presente nas tuas ações. Sábio é, porém, aquele que cumpre bem os seus deveres e executa as obras que são para fazer-se no mundo, renunciando a seus frutos e concentrado na ciência do eu real. Tal homem, elevado acima dos mundos, não se inquieta por saber se alguma coisa no mundo acontece ou não acontece. Achando em si mesmo tudo de que precisa, não tem necessidade de refugiar-se em nenhum ser criado para nele achar apoio. Participando de tudo e agindo em tudo, de acordo com os ditames do dever, de nada depende, porque a sua fé, esperança e ciência se fixam no imperecível, que é o único apoio seguro. Faze, pois, o que deve ser feito, porém sem egoísmo e sem considerações pessoais. Quem age assim e cumpre o seu dever, livre de motivos egoístas e sem depender de alguém, caminha, com passos firmes, diretamente à consciência superior, ao plano espiritual. Toma-me, por exemplo, ao príncipe. Nada há, no universo dos universos, que eu deseje ou que seja necessário que para mim não se faça. Nem há coisa alguma atingível que eu não tenha já atingido. E, contudo, estou em constante ação e movimento, agindo sempre incessantemente. Como os que carecem ainda da luz espiritual, fazem esforços para alcançar o que desejam, sendo a esperança de recompensa o estímulo de suas ações. Assim deve o homem desenvolvido e iluminado agir abnegadamente pela causa do bem comum e conforme a lei universal. Toda a atividade e todas as ações provêm dos movimentos das forças. O insensato, que é iludido pela presunção e vaidade, pensa que ele é o autor e diz: eu faço isto, eu fiz aquilo. Mas quem conhece a verdade sorri, porque de trás da personalidade enxerga a fonte real da ação, a causa e o efeito. Entretanto, os que conhecem a verdade inteira devem acautelar-se para não ofuscarem com ela o fraco entendimento daqueles que ainda não estão preparados para conhecê-la, porque as doutrinas prematuras poderiam confundir e desviar estes da sua atividade. Tu, porém, ó Arjuna, liberta-te de todos os cuidados, de todo medo e igualmente do egoísmo e das esperanças pessoais. Faça tudo o que has de fazer, concentrando todos os teus pensamentos no Altíssimo. Ninguém pode escapar às leis naturais. Os objetos sensuais são os senhores dos sentidos, e atraem ou repelem o coração dos homens, enchendo-o de afeição ou de aversão. Não te deixes dominar por nenhuma dessas duas forças, porque ambas são obstáculos no caminho, e o sábio as subjuga ambas. Pergunta Arjuna: mas dize-me, ó Senhor, que força misteriosa é essa, que muitas vezes parece obrigar o homem a praticar o mal, até contra a própria vontade? Explica. Esta tentação, ó príncipe, é a essência dos desejos que o homem em si acumulou. É o seu maior inimigo, e chama-se paixão. Nasce da natureza carnal, cheia de pecado e de erro, e ataca o homem para o consumir. Como a fumaça envolve a chama, a ferrugem o metal, o útero a criança para nascer. Assim o mundo é envolvido por este inimigo chamado desejo. O desejo impede o verdadeiro saber. Ele é como um fogo devorador, difícil de extinguir-se. Os sentidos e a mente são a sua sede, e por meio deles confunde o discernimento e obscurece o conhecimento da verdade. Antes de tudo, devas, portanto, vencer esse inimigo de tua alma. Domina os teus sentidos e os seus órgãos, e afugenta de ti esse gerador do mal. Os sentidos são grandes e poderosos, porém, maior e mais poderosa é a mente. Maior do que esta é a razão, e o mais forte é o eu real, a luz da divindade. Reconhecendo, pois, o eu real como o Senhor mais poderoso, domina pelo seu poder o eu pessoal, e assim subjuga o monstro de desejo. Esta tarefa é difícil, mas não impossível. Combate o desejo, domina-o pela força da luz divina do eu real. Não o deixes ser teu senhor, mas reduze-o a ser teu escravo. Muitos já vieram assim a mim, tendo se libertado do medo, ódio, ira e paixão. Quem a mim se dirige com firmeza e em mim fixa sua mente, é purificado pela chama sagrada do amor e da sabedoria, e livre da atração dos objetos terrenos, torna-se semelhante a mim, e entra em minha vida espiritual. Eu acolho prazenteiro todos os que me procuram e honram, qualquer que seja o caminho que sigam, porque todos os caminhos, todas as formas religiosas, embora de denominações diferentes, a mim os conduzem. Em minha essência, sou livre dos efeitos das ações e não tenho desejo nenhum de obter recompensas ou gozar os frutos das minhas obras.
pois essas coisas são produzidas por meu poder e não têm influência sobre mim. Em verdade, digo-te que quem é capaz de achar a solução desse enigma e me percebe como eu sou em minha essência, fica livre dos efeitos das ações. Os sábios antigos que conheceram esta verdade praticavam ações sem esperar recompensa, e assim alcançaram a liberdade. Segue também tu o seu exemplo. Quem se adiantou de tal maneira que é capaz de ver ação na inação e inação na ação, pertence aos sábios de sua raça e permanece em harmonia enquanto pratica ações. As suas obras são livres dos vínculos de esperanças egoístas e sua atividade é purificada das espumas dos desejos pela chama da sabedoria. Tal homem merece o nome de sábio. Tendo renunciado aos frutos das suas ações, está sempre contente e confia na força divina do seu interior, e assim está em inação, ainda que trabalhe, porque não age para a sua pessoa, mas deixa agir por si a força divina. Não espera lucro, não receia perda, de nada depende, e conserva os seus sentidos sob o domínio da razão. Assim é senhor do seu sentir e pensar, um rei poderoso no reino interior da alma. Está contente sempre com tudo o que o dia lhe oferece, não se deixa alterar por ventura nem por desventura. É livre da inveja, conserva o ânimo igual e o coração afável, tanto no sucesso como no insucesso. Faz sempre o melhor que pode, porém sem se apegar à obra. Assim, vive puro e imaculado entre os impuros e pecadores. As obras do homem que matou em si todo o apego e mantém sua mente firme na sabedoria são como inexistentes para ele. Tudo ele faz no Espírito Divino, conforme a vontade de Deus, e assim, cada uma de suas ações é um sacrifício no altar do amor divino. Há muita virtude e mérito na moderação e no domínio de si mesmo, e esta é a causa porque os sacrificadores se aproximam de mim. Sim, aqueles que se alimentam espiritualmente com a parte espiritual do sacrifício que a Deus oferecem, entram em união com Deus. Mas quem nenhum sacrifício oferece, não acha mérito neste mundo nem no outro. Assim vês que há muitas formas de sacrifício e adoração ao Arjuna. Se compreenderes isto, chegarás a ser livre de erros. Melhor, porém, do que o sacrifício de objetos e coisas, é o sacrifício oferecido pelo saber. O saber ou conhecimento perfeito em si mesmo é o coroamento de todas as ações. Ao saber perfeito, ao conhecimento da verdade chegarás, adorando, servindo e investigando. Os sábios que possuem a sabedoria interior estão prontos a ajudar aqueles que procuram a verdade. Quando tiveres adquirido a sabedoria, serás livre de confusão, dúvidas, má compreensão e erros, pois verás que tudo o que existe no grande todo forma uma só vida, e por conseguinte é contido em mim e em ti mesmo. Não há no mundo outro agente de purificação igual à chama da verdade espiritual. Quem a conhece, quem a ela se dedica, será purificado das manchas da personalidade e achará o seu eu real. O conhecimento da verdade é dado àquele que vive na força da fé e domina o eu pessoal e as impressões dos sentidos. Quem atingiu este conhecimento e esta sabedoria, entra na paz suprema, no Nirvana. Mas o ignorante e o descrente não podem achar nem o começo do caminho que a paz conduz. Sem fé não é possível felicidade e paz, nem neste mundo, nem em outros. Livre dos vínculos das ações é o homem que, mediante o conhecimento espiritual, cortem os nós que o ligavam aos frutos das ações, e cujas dúvidas e ilusões todas ficaram destruídas pela luz do saber. Levanta-te, pois, em teu poder, príncipe, empunha a espada refulgente do conhecimento espiritual e corta todos os vínculos das dúvidas e ilusões que prendem o teu coração e a tua mente. Eleva-me a tua alma e executa a ação que te é determinada. Então falou Arjuna, o príncipe de Pandu, a Krishna, o Senhor bem-aventurado, dizendo: Ó Senhor, ora louvas a renúncia das obras, ora a prática das obras. Dize-me de ambas qual é a superior. Fala-me claramente para que em mim não haja mais dúvida nem confusão. O verbo divino, ó Arjuna, tanto a renúncia como a prática das obras têm grande mérito. Ambos conduzem ao alvo supremo. Entretanto, é preferível a prática das obras à sua renúncia. A reta ação é muito melhor do que a inação. Para não caireis em confusão, discerne bem o uso destes termos. Só se abstém verdadeiramente aquele que não odeia a ação, nem por ela se apaixona. Assim é que ele pratica a renunciação, nada odiando e nada desejando. Quem está acima dos contrastes e conserva-se calmo e contente, sempre pronto a cumprir a sua tarefa e, contudo, sem apegar-se à obra, facilmente se liberta dos vínculos da ilusão. Os inexperientes que principiam a estudar a verdade costumam designar o conhecimento e as obras, ou a abstenção da ação e a prática da reta ação, como duas coisas diferentes.
mas os sábios as reconhecem como uma coisa só. Pois quem tem o conhecimento há de ter também as obras, e quem tem as obras terá igualmente o conhecimento. Ambos esses caminhos conduzem ao mesmo fim, e os que seguem um deles chegam ao mesmo ponto que os que vão pelo outro. Quem tem a reta percepção vê que o conhecimento e a atividade, ou por outras palavras, a renúncia e a prática, são uma coisa só em sua essência. Abster-se e renunciar é muito difícil para quem não tem experiência das ações. Abençoado, porém, é aquele que sabe harmonizar os dois caminhos. O seu espírito dirige-se ao eterno e une-se com Deus, entrando na paz do Nirvana. Quem é firme na prática da reta ação e, ao mesmo tempo, domina a si mesmo, subjugando à vontade divina os seus sentidos e desejos, sente-se uno com tudo o que existe e não é influenciado pelas obras que pratica. Ele conhece a vida universal e o que dela procede, e sabe que não é ele, como espírito, quem age, mas a sua natureza que vê, cheira, sente, come, caminha e respira. Em verdade, pode ele dizer, os sentidos fazem a sua parte no mundo sensual. Deixemos agir. Eu não sou vinculado nem iludido por eles, porque sei qual é o seu fim. Quem encara suas ações como obra dos sentidos e as executa sem apego, não é maculado pelo egoísmo, tal qual a flor do lótus, que não é poluída pelas águas que a rodeiam. O yogi, tendo se libertado de todo o apego, executa as ações do corpo, da mente e do intelecto, até dos sentidos, sempre com o fim de purificar a mente, nem qualquer motivo egoísta, vivendo em harmonia com a natureza, tendo abandonado o desejo e a esperança de recompensa pelas ações, alcança a paz. Ao contrário, o homem que não vive em tal harmonia e que nutre desejos de recompensa por suas ações, é turbado, inquieto e descontente. A alma do sábio que, no fundo de sua vontade, renunciou a toda ação e inação própria e não procura recompensa, habita o corpo, que é o templo do espírito, conserva-se quieta em paz, sem desejo de agir ou sem causar ação, e, entretanto, está sempre pronta a executar a sua parte na ação quando o dever a chama, porque o sábio sabe que ainda que o seu corpo, essa cidade com as 9 portas, se ocupe de ações, o eu real permanece imperturbado. Mas aqueles que são capazes de transpor a fumaça percebem a clara luz do espírito que brilha como uma infinidade de sóis, livre e sem o véu da fumaça que a esconde às vistas da maior parte dos homens. Meditando sobre o Altíssimo, que é o eu real, unindo-se a ele, conhecendo-o e amando-o, passa o sábio aos estados superiores, aos planos mais altos, dos quais não volta mais para os degraus inferiores da existência. O conhecimento da verdade consumiu todos os seus pecados e erros. Ele entra no reino da bem-aventurança, à sua vista, sendo livre da fumaça do erro e da ilusão, reconhece um ser em tudo. Igual sentimento e respeito tem ele para os homens eruditos, reverendos, nobres e iluminados, como para os pobres, ignorantes e desprezados, e até para as vacas, os elefantes e os cães. Porque, tendo vencido as ilusões, vê que as personalidades de todas as formas de vida são irreais, comparadas com o eu real, de maneira que, contempladas do alto, desaparecem até as maiores distinções mundanas. Os que conservam a equanimidade, já neste mundo se unem com Deus Criador, porque Ele é imutável e eternamente o mesmo. Não te deixes arrebatar. Quando te acontece algo desagradável, nem percas o ânimo, quando tens má sorte. Levanta o teu pensamento à claridade limpa da esfera divina. Imerge-te em Deus e nele vive. Em delícias eternas, vive a alma que em si mesma encontra a fonte da felicidade, sendo unida com Deus e desapegada dos objetos do mundo exterior. Os prazeres nascidos do contato dos sentidos externos e a que chamam satisfação são fontes de sofrimentos, porque têm princípio e fim. O sábio não procura neles a sua felicidade. Feliz é aquele que nesta terra, ainda antes de deixar o corpo, pode resistir aos impulsos do desejo e da ira. Quem em si mesmo encontra o céu, quem em si mesmo encontra a luz da iluminação, é um yogi, é um santo. A sua vida conflui com a vida de Brahma e são-lhe abertas as portas do Nirvana. Assim os rishis, tendo se libertado dos pecados, tendo vencido toda a ideia de dualismo e separação, e vendo que toda a vida é uma, que toda ela emana de um, e sentindo que o bem-estar de todos é o bem-estar de cada um, unificaram-se com o todo e entraram no Nirvana. Assim, todos os homens que seguem o seu exemplo, vivendo em humildade e na luz da fé, controlando as ações e dominando o eu inferior, aproximam-se da paz divina. O verdadeiro yogi, deixando os objetos exteriores influenciar só o seu exterior e não a sua alma, abre as vistas interiores à luz eterna e une a sua respiração externa com a interna, em ritmo de harmonia.
Todos os seus sentidos obedecem à vontade espiritual. Todo o seu pensar tem as raízes em Deus. Nada para si deseja, nada receia. A ele não tem acesso, nem ódio, nem ira. A sua salvação está realizada. Ele me conhece como sou, sabe que me agrada o domínio de si mesmo, reconhece-me como Senhor do universo e amante de todas as almas, e une-se comigo, pois eu sou o amparo de todos os que em mim se refugiam. O Verbo Divino. Ouve as minhas palavras, ó Arjuna. Quem cumpre honestamente o seu dever da melhor maneira que lhe é possível, sem nutrir desejos de ser recompensado, é, ao mesmo tempo, um asceta e um homem de ação, não aquele que simplesmente prescinde de ritos e sacrifícios. Sabe, ó príncipe, que a reta ação, praticada com o conhecimento da verdade, é a melhor renúncia, porque este consiste em verdade só no desinteresse, e se a ação não é acompanhada pelo conhecimento inteligente da renúncia dos resultados, não merece o nome de reta ação. Nos primeiros degraus do caminho da perfeição, ensina-se que o aspirante deve praticar a reta ação para ganhar os melhores méritos. Quando o discípulo atingiu a sabedoria e o conhecimento e libertou-se do apego às obras, explica-se-lhe que a calma meditação e a paz serena da mente são os melhores meios para conduzi-lo ao alvo. A cada um dá-se conforme as necessidades e o grau de seu desenvolvimento. Quando o homem está livre do apego aos frutos das ações e à ação mesma e aos objetos do mundo dos sentidos, então atingiu o mais alto grau da reta ação e tornou-se um yogi perfeito. Cada um deve elevar-se espiritualmente pela força que lhe dá o Espírito Divino, e não inferiorizar-se. O eu real, isto é, o espírito do homem, é o amante do homem e o seu melhor amigo. Mas ao ignorante pode parecer que é seu inimigo, porque tende a aniquilar o seu sentimento de personalidade separada. O eu real é o amigo daquele que domina o seu eu pessoal, inferior. Porém, se a alma não alcançou ainda o conhecimento, pode parecer-lhe que o eu real é o seu maior inimigo, porque quer libertar a alma ignorante das ilusões e dos erros que se lhe tornaram agradáveis. A alma do homem que chegou ao conhecimento do eu real em si mesmo permanece quieta e calma, contente e meiga, não se alterando pelo frio nem pelo calor, nem por sofrimento nem por prazer, nem por aquilo que o mundo chama honra ou desonra. O sábio yogi contenta-se com a ciência e com o conhecimento da humanidade divina. Ele dá igual apreço a um pedaço de barro como ao ouro ou a uma pedra preciosa. É afável para com todos, com igual amor e fraternidade a todos trata, sejam amigos ou inimigos, parentes ou não, compatriotas ou estrangeiros, santos ou pecadores, bons ou maus. O yogi senta-se num lugar isolado e entrega-se à meditação e a profundos pensamentos, dominando a mente e o corpo pelo eu real. É livre de opiniões e de expectativas egoístas. Senta-se num lugar limpo, nem demasiado alto, nem demasiado baixo. Cinge-se com um pano ou com um couro de antila preto e repousa sobre verbenas. Assim sentado, domina a sua mente e dirige o pensamento a um ponto de concentração, retendo ao mesmo tempo as impressões dos sentidos e não deixando entrar na mente pensamentos que vagueiam. Nessa posição, conservando calma e persistência, purifica sua alma, dirigindo a consciência ao eu real, ao absoluto, que é a base de todos os seres. Tem sob domínio e imóveis a sua cabeça, a nuca e todo o corpo, de acordo com os costumes tradicionais dos yogis. Fixa o olhar no eterno e infinito, não olhando para nada do mundo dos sentidos que o rodeia, com o ânimo tranquilo e sereno, livre de medo, inabalável em seu propósito, refreando a sua vontade, em silêncio permanece, pensando em mim e em mim se imergindo. O yogi que desta maneira se exercita em devoção e praticando o domínio mental, une-se com o eu real, passa para o estado da paz e bem-aventurança que só em mim se encontram. A união mística com a divindade não é atingível, porém para aquele que é comilão, nem para quem jejua demasiadamente, nem para o dorminhoco, nem para quem se debilita por demasiadas vigílias. Quem quer ser yogi há de evitar os extremos e seguir o dourado caminho do meio. A ciência yogi, que destrói o sofrimento, é realizável para os que observam moderação e temperança em comida e recreio, em ação e descanso. Para que aqueles que, fugindo do mal do excesso em ação, não caem no mal oposto do excesso em repressão. Quando um homem tem o pleno domínio de si mesmo e conserva a sua mente fixa no eu real e não anseia nenhum objeto desejável, merece o nome de cheio de graça. A sua mente tornou-se estável e firme, como a chama da lâmpada que está colocada num lugar aonde não tem acesso o vento. A mente do yogi se deleita na contemplação do eu real
e acha no seu interior o contentamento e a felicidade. Cheio de indizíveis delícias, inerentes às esferas espirituais que se estendem além dos sentidos, o yogi permanece firme na contemplação da verdade. Ele sabe que não há coisa melhor, nem maior satisfação do que esse estado de paz inabalável que resulta do conhecimento da realidade. Nada lhe pode perturbar essa paz e esse contentamento, nem os maiores sofrimentos, dores e cuidados da vida mundana, porque está acima deles. A ausência de sofrimentos, dores e cuidados chama-se yoga, união espiritual. Esta yoga deve ser começada com firme convicção e praticada com alegre disposição mental, atirando longe de ti os vãos desejos da imaginação e dominando por meio da mente, iluminada e guiada pelo espírito, as inclinações dos sentidos, chegarás passo a passo à tranquilidade e calma. Quando a mente se fixou uma vez no eu real, acha insensato peregrinar em qualquer outra coisa. O yogi que atingiu assim a unidade eterna e cessou de pecar, goza a harmonia da vida una e as delícias da união com Deus. Sua alma se uniu assim a Deus, em todas as almas. Vê tudo em Deus. Em verdade te digo que aquele que me vê em tudo e todo o universo em mim, nunca me abandonará, e nunca será por mim abandonado. Para sempre estará ligado a mim pelos laços preciosos do amor. Quem me reconhece em todos os seres, ama-me e comigo se une, participa da vida eterna do meu ser, qualquer que seja o seu modo de vida exterior neste mundo. O verdadeiro Yogi Arjuna é aquele que chegou, pela iluminação interna, a saber que uma só essência penetra toda a vida e todas as coisas, e conserva o ânimo igual em todas as vicissitudes da vida, reconhecendo a necessidade de equilíbrio entre o prazer e a dor na natureza. Arjuna respondeu: Eu não posso achar firmeza, ó herói valente, nessa submissão, nessa resignação e nesse domínio da mente de que falas. Eu sei que a mente e o coração são instáveis, inquietos, turbulentos, vacilantes, obstinados e insubmissos à vontade. Parece que dominar o coração ou a mente em suas inclinações e seus pensamentos é tão difícil como reter um forte vento. Krishna: Tens razão, dizendo que é muito difícil dominar a mente, porque é instável e inclina-se ora para um, ora para outro objeto. Entretanto, quem fortaleceu a sua vontade por meio de exercícios e disciplina pode ser senhor de seu coração, senhor de sua mente. É verdade que a união espiritual é coisa dificílima para quem tem a mente descontrolada, mas é acessível para quem tem a mente dominada. Trabalhando com paciência, perseverança e aplicação, sendo livre dos erros e plenamente desenvolvido pelas experiências ganhas em suas múltiplas encarnações, o yogi chega ao alvo procurado, a paz e a meta suprema. Como vês, yogi é aquele que procura a verdade e, confiando na justiça da lei absoluta, sempre faz o melhor que pode. É maior do que um asceta ou fanático que procura obter mérito, impondo-se penas e martírios voluntários a si mesmo. É superior aos eruditos e aos que praticam boas obras com desejo de recompensa. De todos os yogis, eu prefiro, porém, aquele que me adora com fé e a mim dedica o interior da sua alma, aquele cujo coração transborda meu amor e cuja mente sempre sente a minha presença e com ela a paz suprema. Quem, abandonando todos os desejos pessoais, não tem a mente concentrada em nenhum outro ser, mas no Espírito Eterno, praticando o reto pensar e a reta ação, ao Espírito Eterno virá. Quem, com a mente elevada e cheia de fé e amor, pensa em mim, o Eterno, o Onipresente, Onisciente e Todo-Poderoso. Quem sabe que eu sou, ao mesmo tempo, infinitamente pequeno, infinitamente grande, impalpável, o Senhor e sustentador de tudo. Quem, com a visão espiritual, percebeu a majestade da minha face, eternamente velada ao olho material e mais resplandecente do que o sol ao meio-dia. Esse participa da vida verdadeira e na morte se torna imortal, porque o seu espírito, tendo rompido todos os vínculos, entra em minha vida, em minha paz e em minha essência. Quero descrever-te, em poucas palavras, o caminho ao Espírito Eterno, a que as Escrituras Sagradas chamam o caminho para a imortalidade. Este caminho é seguido por todos os que dominaram a si mesmos e se libertaram das paixões, e é escolhido por aqueles que se dedicam a uma vida santa, de continência, ascetismo, estudo das verdades divinas e meditação. Ouve as instruções. Fecha bem as portas dos teus sentidos corporais, domina o teu coração, concentra a tua mente sobre o teu eu interior, e não a deixes vaguear no exterior, nem ocupar-se com os pensamentos estranhos. Se constante e firme em teu propósito, e repete silenciosamente a mística palavra Aumi, cujos 3 sons ou letras são símbolos do Ser Supremo, como Criador, Conservador e Destruidor. O yogi que pensa em mim
incessante e fixamente, ó príncipe, e nunca se apega com seus pensamentos a qualquer outro objeto, com facilidade me achará. Arjuna, dos que desejam estar sempre contigo e com amor meditam em ti pelo processo indicado, e daqueles que meditam no indestrutível e imanifestado, quais são os melhores yogis? Krishna, considero melhores yogis aqueles que buscam a comunhão eterna comigo, e que com a mente fixa em mim, meditam em mim com o maior fervor. Aqueles que me adoram como ser absoluto, infinito, imanifesto, onipresente, onipotente, onisciente, incognoscível, incompreensível, inefável, invisível, eterno, imutável, e tudo. Que dominando seus sentidos conservam sempre o ânimo igual, respeitam todos os seres e se regozijam com o que é bom e belo, onde quer que esteja, desejando o bem-estar a todos, também esses chegarão a mim. Descansa em mim tua mente, ó príncipe, e satura toda a tua mente de meu ser, e ao deixares esta vida, morarás certamente em mim. Mas, se não és capaz de dominar os teus pensamentos de tal modo que sejam sempre a mim dirigidos e em mim fixados, esforça-te então por me alcançar mediante perseverantes exercícios devocionais. Se, porém, és incapaz de praticar exercícios devocionais, executa meu trabalho, por amor. Oferecendo-me as tuas obras, alcançarás a meta. E se ainda isto não fores capaz de fazer satisfatoriamente, refugia-te então em mim, e dominando-te a ti mesmo, renuncia aos frutos das tuas obras. Pois, melhor do que os exercícios devocionais, é o conhecimento espiritual. Melhor do que essa sabedoria é a meditação. E melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação. Da renúncia nasce a paz de espírito. Em verdade te digo que amo aquele que não odeia a ninguém e a ninguém faz mal, mas é amigo e amante de toda a natureza. E aquele que é bondoso, livre de vaidade, orgulho e egoísmo, e conserva sempre a equanimidade, sendo paciente na desventura. Amo aquele que é sempre constante, afável e piedoso, manso de coração e de firme vontade, e cujos pensamentos em mim se concentram. Amo aquele que não tem cuidados mundanos, não teme o mundo e não é tímido. Quem é livre de turbulência, da cólera, impaciência e medo, e não se entrega à tristeza nem à alegria excessiva. Amo aquele que não tem preconceitos, é justo e puro, imparcial, confidente, livre de toda ânsia e nunca desespera. Amo aquele que não se apaixona, nem odeia, não se entristece nem cobiça, e desapega-se das ações tanto boas como más. Amo aquele que igualmente considera o amigo e o inimigo, os honrados e os desprezados, e com igual ânimo suporta o calor e o frio, o prazer e a dor, a nada se apegando. Amo aquele que não murmura contra o destino, não se importa se o mundo louva ou censura, em todo lugar está contente e firme em seu propósito, em espírito me adora. Porém, os mais amados meus são aqueles que praticam, qual indiquei, este bendito e jamais falível yoga ou união, com fervor e amor tal, que não vejam nenhum outro ideal superior. Dá-me, ó Mestre Divino, esclarecimentos a respeito daquilo que chamamos matéria e do que é o conhecimento e o conhecido espírito. Explica-me o que é que se denomina o campo conhecedor do campo. Responde o verbo divino. Aquilo que chamas corpo ou teu eu pessoal, ó Arjuna, alguns filósofos denominam campo. A quem o conhecem os sábios, o chamam conhecedor do campo. Sabe que eu sou o conhecedor do campo em todos os campos. A mim o discernimento entre o campo e o conhecedor do campo é a verdadeira sabedoria. Ouve agora, quero falar-te da natureza da matéria, sua organização, suas propriedades, sua origem e transmutações. Igualmente falarei do espírito e seus sinais característicos. Este assunto foi descrito de diferentes modos pelas Puranas, pelos vários Vedas. Com o nome de natureza material designam-se os elementos materiais, a consciência de personalidade, o intelecto, a força vital, os centros dos sentidos, a mente, os órgãos dos sentidos, o amor e o ódio, o prazer e a dor, a multiplicidade, sensibilidade e coesão. A sabedoria espiritual consiste em modéstia, sinceridade, inocência, paciência, retidão, respeito para os superiores, castidade, constância, domínio de si próprio, ausência de sensualidade, ausência de orgulho e vaidade, conhecimento dos males de nascimento e morte, velhice, doença e sofrimentos. Ela ensina a libertar-se dos vínculos pessoais entre o possuidor da sabedoria e sua mulher, seus filhos, sua casa. Dá constante equanimidade e tranquilidade de espírito, tanto na ventura como na desventura. Ensina a verdadeira adoração e devoção, o auto-isolamento do mundo profano e a abstinência de divertimentos mundanos. Além disso, o amor a Deus, a persistência no verdadeiro conhecimento e a meditação sobre a verdade. Isto é chamado pelos filósofos o conhecimento. O contrário é a ignorância.
tudo mais é ignorância. A alma é a luz das luzes. Ele é o conhecimento, o conhecedor e o conhecido. Mora nos corações de todos. Com estas concisas palavras, deite a ideia do campo, do conhecimento e o objeto do conhecimento. Os sábios que isto conhecem, unificam-se comigo. Sabe, ó Arjuna, que tanto a matéria como o espírito são sem princípio e sem fim. Sabe também que da matéria procedem todas as modificações e qualidades e que, portanto, transcende a toda a matéria. A matéria, estando em contínuo movimento, produz variadíssimas e mutáveis formas. O espírito, porém, é a causa do sentimento de prazer e dor. O espírito recebe as impressões das propriedades que emanam da matéria. O apego a estas qualidades determina a sua reencarnação em boas e más matrizes. O espírito universal é espectador, diretor, protetor ou possuidor. Ele é a alma do universo, a força que fecunda a matéria, e permanece intacto no meio das atividades desta. Quem compreende o que é a matéria, o espírito e as propriedades da matéria, como te expus, sente-se idêntico com o espírito, é filho da luz, e quaisquer que sejam as condições da sua vida, pertence àqueles que não estão mais sujeitos às reencarnações. Alguns chegam ao conhecimento do seu eu espiritual por meio da meditação, outros pelo pensar aprofundado, alguns alcançam a percepção mediante renunciação, outros por meio de boas ações. Há muitos que não descobriram esta verdade por si mesmos e em si mesmos, mas ouviram a doutrina e os ensinos de outros e respeitam-nos. Também estes, agindo de acordo com a doutrina, vencem a morte pela força da fé. Sabe, ó príncipe, que cada ser criado, seja animado ou inanimado, é produzido pela união do campo com o conhecedor do campo. Quem vê a alma universal imanente em todas as coisas, imperecível ainda que em coisas perecíveis, esse em verdade vê, vendo a mesma alma universal imanente em todas as coisas, não cai no erro de identificar o seu eu com os princípios inferiores, e assim é livre da ilusão da mortalidade e elabora a sua salvação. Verdadeiramente vê quem percebe que todas as ações são executadas pelo corpo ou matéria, cujas qualidades gunas atuam cada qual à sua maneira e não pelo eu. Unifica-se com Deus quem vê que as diferenças entre os seres e o aumento da família provém tão só de um dos dois elementos reunidos, que é o corpo, ou matéria. O imperecível e supremo ser, sem princípio nem qualidades, conquanto resida no corpo, permanece impassível e inativo. Como o éter que tudo penetra e nada o afeta sem razão de sua extrema subtilidade, assim nada contamina o espírito, ainda que em todas as partes resida na matéria, ou corpo. Como o sol ilumina todo este mundo, assim o Senhor do campo ilumina todo o campo. Alcançam o Supremo aqueles que com os olhos da sabedoria discernem a diferença entre o campo e o conhecedor do campo, bem como os meios de se libertarem da matéria moldada na forma de um corpo. Continua. Presta atenção, ó Arjuna. Quero dar-te ainda mais esclarecimentos e ensinar-te mais verdades da suprema sabedoria. Esta sabedoria é o melhor que se pode possuir. Os sábios e santos que a possuíram chegaram às alturas da suprema perfeição. A matéria tem 3 qualidades, princípios ou gunas, que se chamam sattva ou harmonia, rajas ou movimento e tamas ou inércia. Esses 3 atributos vinculam a alma ao corpo ou espírito à matéria. Os seus vínculos são diferentes, mas todos são vínculos. Sattva, a harmonia, sendo pura e imaculada, vincula a alma pelo amor ao conhecimento e à harmonia. Quem está em seu poder renasce por causa dos vínculos que o prendem ao saber e à beleza. Rajas, a emoção, é a natureza passional, o desejo que vincula a alma, incitando-a a ocupar-se da ação e dos objetos e levando-a ao renascimento pelo apego à ação. Tamas, a inércia, vincula a alma pelos laços da negligência, apatia e preguiça. Sattva, ou harmonia, prende a felicidade. Rajas, ou emoção, ata a ação, mas tamas, a inércia, obscurecendo a reta percepção, encadeia os mortais à indolência. Quando o homem venceu tamas e rajas, reina nele sattva só. Quando desapareceu rajas e sattva, domina o tamas. E quando desapareceu tamas e sattva, governa rajas. Vendo a sabedoria manifestada em alguém, sabe que sattva é a guna que o domina. Onde se vê avidez, obstinação, muita atividade, agitação e desejo, ali rajas exerce o seu poder. Quando aparece estupidez, preguiça, vaidade e falta de ideias, tamas está no trono. Da harmonia procede o conhecimento, da emoção, o desejo, e da inércia, o erro, a ignorância, a preguiça. Os que estão situados na harmonia acedem ao alto. Os ativos moram na região intermediária, e os inertes se afundam nas mais vis qualidades. Quando o vidente se apercebe de que as qualidades são o único agente e reconhece aquele que se sobrepõe às qualidades,
então participa de minha natureza. Quando a alma encarnada ultrapassar essas 3 qualidades que aparecem com a formação de um corpo, e quando se tornou consciente do que existe além delas, libertou-a dos vínculos das gunas e, por conseguinte, também dos vínculos do nascimento e da morte, da velhice e do sofrimento, e bebe o néctar da imortalidade. Pergunta Arjuna: e como se pode conhecer ao Senhor? Aquele que alcançou essa vitória, como vive e como vence essas 3 qualidades? Responde Krishna: disse que ultrapassou as qualidades quem, sentindo o efeito que as qualidades produzem, percepção, ação ou ilusão, não lhe repugnam os maus frutos advindos e nem anseia pelos bons frutos frustrados. Aquele que, como neutro espectador, não é comovido pelas qualidades, mas imperturbável se retrai delas com o pensamento. As qualidades desempenham sua tarefa. Aquele que é equânime no prazer e nas dor fixa-se no eu, olhando indiferente a argila, a pedra e o ouro, que firme no louvor e no vitupério, recebe com a mesma afabilidade as coisas agradáveis e desagradáveis. Aquele que com igual indiferença aceita as honrarias e os vitupérios, que por igual olha os amigos e inimigos e desprendido de todos os compromissos. Aquele que se consagra exclusivamente a mim pela yoga da devoção, esse supera tais quais e o eterno, pois eu sou a causa principal de se tornar alguém o eterno, imortal e imperecível, da conquista do sempre inesgotável poder e da bem-aventurança obtida com sincera e pura devoção, que se libertem da ilusão do egoísmo, vençam o pecado dos apegos e residam sempre no eu. Então o abandonarão os objetos sensórios e com eles desaparecerão os opostos, conhecidos como prazer e dor. Contemplarão vivamente o eu e assim atingirão a meta imutável. Ali não há brilho do sol, nem da lua, nem do fogo. Minha é a luz infinita, da qual não retornam os homens que a tenham alcançado. No mundo dos vivos, um fragmento de mim mesmo se transforma num espírito imortal, que do reservatório da natureza atrai para si os 5 sentidos e a mente. Quando o eu, o governador dos sentidos e da mente, toma um corpo ou o abandona, recolhe-os e leva-os consigo. Procede o vento com o perfume das flores. O eu, unido à vista, ouvido, olfato, paladar e tato, e à mente, faz experiências com os objetos dos sentidos. Os ignorantes e iludidos não veem o eu quando deixa o corpo, nem quando está nele. Nem sabem como se encarna o espírito, unindo-se às 3 gunas. Os iluminados e os yogis o veem e conhecem. Mediante frequente meditação, alcançam a percepção dele em si mesmos. Mas aqueles cujas mentes estão obscurecidas não o percebem, ainda que o procurem. Prossegue Krishna, o verbo interno. Vou dar-te os sinais característicos dos homens que andam pelo caminho que conduz à vida divina. Ei-los: intrepidez, pureza de coração, perseverança em busca da sabedoria e caridade, abnegação, domínio de si mesmo, devoção, religiosidade, austeridade, retidão. Abstenção de más ações, veracidade, mansidão, renúncia, equanimidade, boa vontade, amor e compaixão para com todos os seres, ausência do desejo de matar, ânimo tranquilo, modéstia, discrição, firmeza, fortaleza, paciência, constância, castidade, humildade e indulgência. Agora ouve as características dos homens que andam pelo caminho que conduz aos demônios: hipocrisia, orgulho, arrogância, presunção, cólera, rudeza e ignorância. O bom caráter liberta da imortalidade e conduz à divindade. O mau caráter causa repetidos nascimentos mortais. O primeiro dá liberdade, o segundo escravidão. Mas não temas, ó herói, tu tens bom caráter e destino divino. 2 espécies de natureza pode-se observar neste mundo humano: a divina ou boa e a diabólica ou má. As características da natureza boa ou divina já te descrevi suficientemente. Escuta agora, ó filho da terra, quais são as características da natureza má. Os seres que são iguais aos asuras, espíritos maus, não conhecem nem o seu princípio nem o fim. Não sabem o que é praticar reta ação e não sabem abster-se de ação má. Neles não há pureza, nem moralidade, nem veracidade. Eles dizem que no mundo não há verdade nem justiça. Acreditam que o mundo é produto do acaso e que o fim da vida é o gozo material. E vivem conforme estas ideias errôneas. São gente de intelecto mesquinho, ações desregradas, inimigos da humanidade e praga do mundo. Entregam-se aos prazeres carnais e dizem que esse é o mais alto bem. Mas nunca os prazeres sensuais os satisfazem, porque, mal um apetite obteve satisfação, já emerge um outro cada vez mais imperioso. Esses homens são hipócritas, vaidosos e ilusos. É impura sua vida, porque pensando que com a morte tudo se acaba, creem que o supremo bem consiste na satisfação de seus desejos. Entrelaçados nas teias do desejo, entregam-se à volúpia,
a ira e a avareza. Prostituem as suas mentes e o seu sentimento de justiça, procurando acumular riquezas por meios ilegais, com o fim de terem com que satisfazer os desejos materiais. Dizem eles: hoje obtive isto e amanhã hei de obter aquilo, conforme o desejo do meu coração. Isto me pertence e aquilo me pertencerá. A este inimigo derrotei e aquele derrotarei, eu sou o Senhor. Eu sou meu próprio Deus, e tudo no mundo há de me servir para o meu gozo. Eu sou feliz, forte, poderoso. Eu sou rico e nobre. Onde está outro que me iguale? Distribuirei esmolas entre a população para que se conheça a minha liberalidade e se espalhe a minha fama. Assim os engana a ignorância, e confundidos pelos seus pensamentos e enleados na rede da ilusão, procurando sempre só a satisfação dos seus desejos, precipitam-se no horrendo inferno. Alguns deles, em sua hipocrisia, desejam aparecer como bons perante o mundo, e por isso praticam atos de piedade e ritos da religião, seguindo, entretanto, apenas a letra, e repelindo o espírito das doutrinas religiosas, e dando as esmolas com ostentação e com coração frio. Estes blasfemadores, egoístas e violentos, cheios de orgulho, voluptuosidade e ira, odeiam-me e a tudo que é bom, tanto em si mesmos como nos outros seres. Estes ímpios, malvados e aborrecedores, os mais vis entre os homens do mundo, são por mim arrojados em demoníacas matrizes e caídos em demoníacos seios, alucinando-se de nascimento em nascimento, em vez de me alcançarem. Submergem-se nos mais profundos abismos. 3 são as portas deste inferno destruidor do ser: luxúria, ira, avareza. Delas se aparte, pois, o homem. Quem se salva dessas 3 portas tenebrosas, realiza a sua própria felicidade e assim atinge a meta suprema. Mas quem despreza os mandamentos da lei e se entrega aos impulsos do desejo, não consegue a perfeição, nem a felicidade, nem a meta suprema. Portanto, sejam as Escrituras a tua norma na determinação do que deves e não deves fazer. Neste mundo, age sempre de conformidade com as Escrituras cujos preceitos conheces. Assim, concluímos nossa exploração da profunda sabedoria e das verdades universais apresentadas no diálogo entre Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita. Estes ensinamentos iluminam o caminho da autodescoberta e do crescimento espiritual, abordando dilemas eternos da condição humana e guiando-nos em nossa jornada de transformação interior. Eles são fundamentais para todos aqueles que percorrem o caminho da iluminação e buscam compreender a verdadeira natureza do ser.